Queridos, vamos prosseguir na meditação na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios. Mas, para nós prosseguirmos no capítulo 2, a gente precisa abordar um outro capítulo de um outro livro. Porque quando você vai ler a narrativa do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo fala de princípio, de começo. E esse começo, ele se dá no livro de Atos. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18. Contando um pouquinho da passagem anterior ao capítulo 18, no capítulo 17, Paulo, ele vem aí de Atenas, como diz o versículo 1, do capítulo 18, e ele em Atenas traz ali uma pregação no Areópago, aquele local que a gente vê às vezes em filme, que é um formato de concha, né, aberto, onde você tem uma arquibancada e, como era ali um local de reuniões e um local de apresentações, o ator se apresentava na parte de baixo, né, o palco era lá embaixo, mais ou menos como um estádio de futebol cortado no meio. Pois bem, ali Paulo faz uma pregação e faz um discurso e começa a falar apenas aos atenienses. Então pense aí, um homem e uma mulher grego. E lá ele utiliza de sua sabedoria, direcionado pelo Espírito Santo, e fala a estes homens e mulheres. E ele começa falando desde os primórdios ali, quando Deus criou o mundo, passa até chegar a Jesus Cristo. Quando ele fala sobre a ressurreição, os atenienses eles se escandalizam. Fala, a respeito disso daí a gente vai ouvir você falar um outro dia. E Paulo então passa a pregar na casa de uma outra pessoa ali, e alguns ali se convertem. Então depois disso ele vai para Corinto. E aí então começamos a leitura em Atos 18, versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, e era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo era a mesma deles, isto é, fazer barracas. A sua versão pode estar como fazer tendas. E todos os sábados eles falavam na sinagoga e procuravam convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram à província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, sacudiu o pó de suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício, o justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus. E todas as pessoas de sua casa também creram. Por muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Então esse é o contexto que o apóstolo Paulo aborda, fazendo ali uma recordação no capítulo 2. Aqui tem alguns pontos interessantes e inclusive alguns pontos que têm a ver com a história do mundo mesmo.
É um dos poucos relatos na história romana onde é relatado o imperador Cláudio expulsando os judeus de Roma. Lembre-se que nesse período havia os judeus que criam no Messias, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, e os judeus que não criam, mas todos eram judeus. Não havia ainda os cristãos. Eles já haviam sido chamados de cristãos em Antioquia, mas não era uma religião. Para o romano era uma vertente do judaísmo. E há um relato de um historiador daquela época que fala que o imperador expulsou eles de Roma por discussão acerca de um tal de Crestus, que era uma forma de se falar Cristo, só que ali no latim. O correto seria mesmo Christus, mas é assim que eles localizaram esse relato. Então a gente tem um período histórico registrado da Bíblia, registrado em outros escritos. E aqui o apóstolo Paulo se junta com Áquila e Priscila, fazedores de tendas, porque ali ele precisava tirar o sustento necessário para viver enquanto estava na cidade. E o texto relata que Timóteo, quando chegaram Timóteo e Silas, Paulo então possivelmente recebeu ofertas de algumas igrejas através de Timóteo e através de Silas, e aí ele se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho. Então agora sim você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, iniciando no versículo 1. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Meus irmãos, do 1 ao 5. Quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente sua morte na cruz. Quando visitei a vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar pela manhã. Nós vamos nos concentrar apenas nesses 5 primeiros versículos, porque eles nos ensinam como deve ser a nossa pregação do Evangelho, como deve ser a evangelização do cristão. O apóstolo Paulo começa dizendo ali que ele não foi a eles com um discurso eloquente. E quando você analisa historicamente o que aconteceu, ele vai com um discurso um pouco mais rebuscado e eloquente em Atenas. E lá ele não obtém tanto resultado visual. Ou seja, muitas pessoas se entregando ao Evangelho como há em Corinto. Alguns teóricos, alguns teólogos estudiosos dizem ali que ele em Corinto estava com uma certa apreensão. Quando você continua lendo os versículos ali, o versículo 9 ali de Atos 18, o próprio Deus fala com ele em sonho dizendo: não temas, fala e não te cales, pois tem muito povo nesta cidade, muita gente minha. Então você vê Deus ali confirmando e encorajando o apóstolo Paulo, mas Paulo aprendendo algumas lições valiosas, e ele escreve para que nós aprendamos também estas mesmas lições. Então o apóstolo Paulo começa a trabalhar como que deve ser a pregação, a nossa pregação, a minha pregação do Evangelho a uma outra pessoa. E aí ele diz então, versículo 1: olha, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Ou algumas outras versões vão trazer ali a verdade secreta de Deus. É curioso que nós precisamos retirar algumas coisas do nosso vocabulário. Pastor, como
devo levar a palavra? Primeira coisa, seja simples como Jesus é e como Jesus foi. Jesus utilizava de parábolas, porque as parábolas eram histórias contadas por ele na linguagem do povo. Então ele usava a agricultura, ele usava a pecuária, ele usava pesca, usava sobre cobrar impostos. Ele sempre utilizava o cotidiano do povo para ilustrar as maravilhosas bênçãos do reino de Deus, para falar um pouquinho do que era o reino dos céus. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a uma mostardeira, um pé de mostarda, aonde a semente ela é tão pequena, mais ou menos como se você fizesse um ponto de uma caneta esferográfica na ponta do seu dedão. Mas quando ela cresce, ela fica tão grande que as aves vêm fazer ninhos nos seus ramos. Então é isso, lá eles conheciam um pé de mostarda. E Jesus falava a linguagem do dia a dia. Jesus era um mestre sábio. Sim, com 12 anos ele dá um baile em todos os mestres saduceus que estavam no templo. E eles ficam admirados. Ele poderia falar numa linguagem mais elaborada ali, porque ali eles estavam entendendo. E ele faz isso. Ou seja, prova que desde pequeno Jesus tinha sabedoria e eloquência. Mas ele queria levar o mistério do reino ao povo. Essa expressão mistério de Deus a gente ouve muito, e é o segundo ponto que a gente precisa trabalhar quando a gente leva a palavra de Deus a uma outra pessoa, é tirar o nosso evangeliquez. Evangeliquez é uma língua à parte que se fala em português dentro de igreja. A gente já citou uma vez lá: ô varão. O Marcos é um varão, um menino desse tamanho todo ali. Mas também não posso chegar para um outro senhor que é um pouco mais baixo: ô varinha, ô vaso abençoado, ô cheio da unção. Aí até o pessoal faz piadinha: unção, outros não são, e assim por diante. Você não pode usar esse tipo de vocabulário com quem não está ali, não conhece a palavra de Deus, não leu na Revista Corrigida, traduzido em 1965. Esse é o vocabulário que eu quero utilizar, que puxa aí no vocabulário da primeira tradução João Ferreira de Almeida, que começa no século XIX, 1800. Não são palavras que se usam hoje em dia, não são palavras que as pessoas estão acostumadas. Seja simples como Jesus é. Fale a linguagem que as pessoas falam. Eu não usei de muita sabedoria. E o que é então esse tal mistério de Deus? Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 25, vamos ali até o 27. O apóstolo Paulo vai trazer aí Colossenses capítulo 1, 25, 26 e 27. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os não-judeus, os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério. E agora ele revela que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Constantemente, quando você vê a expressão mistério, verdade oculta de Deus no Novo Testamento, ele está dizendo Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Por quê? Ele é o próprio Deus se revelando ao homem de uma maneira que ele nunca se revelou. Deus sempre falou aos homens através dos profetas, ou usando a sua própria voz, através de anjos. Só que agora, como diz ali em Hebreus capítulo 1 e 2, ele fala por meio do Filho.
o próprio Deus se faz homem, se faz ser humano, se faz carne. Aí é uma outra expressão, por exemplo, que você precisa explicar. Deus se fez carne. A pessoa vai pensar num bife. Deus se fez ser humano. Deus se fez gente. Deus então se revela, o mistério de Deus, o próprio Cristo. Paulo então quer revelar aquilo que para os homens era oculto, aquilo que para os homens eles não poderiam ver. E a pregação ela tem que ter um foco. Essa semana, nas 2 últimas semanas, estava fazendo um curso de uma certificação de investimentos. E nesse curso eram ali 7 alunos e o professor. O professor é um amigo da minha esposa de muitos anos, da Igreja Batista do Quarto Centenário. Hoje ele é membro da Igreja Batista Boas Novas. E ali a gente se apresentou e tudo, e normalmente eu falava ali, sou bancário e tudo mais, e sou pastor de uma igreja batista, na Vila Matilde e tudo mais. Sempre me apresento dessa forma. E às vezes isso abre algumas portas. Uma das meninas que ali estava, ela falou, eu estava lendo ali a minha revistinha, minha história em quadrinhos. Aí ela falou: que tal você deixar de ler aí e tirar algumas dúvidas teológicas minhas? Aí eu, tá bom, fechei a revista. A gente não perde uma oportunidade quando Deus dá, né? E ela estava sentado, a gente estava esperando a aula começar, então eu estava sentado com 2 colegas, ela, eu e um outro colega do meu lado esquerdo. Ela estava estudando, o marido frequentava a primeira igreja batista de São Paulo. E eles se afastaram, porque não sei se os irmãos estão sabendo, mas há um tempo atrás faleceu o pastor titular ali da primeira de Santo Antônio. E aí eles se afastaram um pouco, até por conta de processo de sucessão. Isso traumatiza um pouco pessoas novas da fé. E aí ela estava estudando a Bíblia com uma menina que era amiga dela, testemunha de Jeová. E ela já tem a sua fé firmada, mas ela não sabia como expressar isso através da Bíblia. E aí então eu comecei a conversar com ela. E aí trabalhamos alguns aspectos. Ela falava, por exemplo, para eles Jesus não é Deus, não há Trindade. Então eu expliquei um pouquinho do conceito da Trindade, e aí trazendo alguns textos bíblicos. Aí depois falamos sobre um novo céu e uma nova terra, então um texto ali em Apocalipse. Depois falamos um pouquinho sobre a criação e a presença da Trindade na criação. São temas muito complexos. São temas que para ela, que já era iniciada no Evangelho, já se declarava cristã, falou: olha, eu não tenho uma denominação. Quando ela até usou a expressão denominação, eu falei: ela sabe do que está falando. Eu não tenho uma denominação, mas eu sei que eu sou cristã. As pessoas que estavam ao nosso redor ali pouco entendiam do que a gente estava falando. Ou seja, o que trabalhei com ela ali não foi um conteúdo muito aproveitado para aqueles que não conheciam a Cristo. Mas ali eu tive uma oportunidade de fazer o que está dito aqui no versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A tradução na linguagem de hoje diz: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. A pregação do Evangelho tem que ter foco, porque ela se inicia, o Evangelho se inicia em Jesus Cristo e no seu sacrifício, e através dele salvação. Então aí eu tive uma oportunidade, porque as pessoas sempre pensam dessa forma: eu estou, esse negócio de céu e inferno, se existir, eles falam, usando uma expressão um pouquinho mais feia, eu vou usar uma nem tanto, eu estou lascado, porque se depender das coisas que eu faço,
E aí, em 2 minutos a gente já estava para começar a aula, eu tive uma rápida oportunidade de declarar, falar, olha, eu também estou lascado, porque todos nós pecamos. Mas Jesus, Ele vem e Ele paga o preço do pecado, que era a morte, para que nós tenhamos então o perdão. É Ele que perdoa os pecados, é Ele que redime. Então, de toda aquela conversa mais elaborada, a gente conseguiu uma oportunidade para chegar e falar. E ao final do curso, eu conversando com ela, eu falei: Letícia, o que você precisa entender é o seguinte: a raiz da fé cristã é a salvação em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não há salvação. Então você começa trabalhando com essa sua amiga, entendendo, olha, Jesus é o único e suficiente Salvador. A Bíblia vai declarar isso. Eu falei, olha lá em João 3,16, 17, 18, olha lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. É só em Jesus que há salvação, não tem outros métodos. A igreja não salva, o pastor não salva, guardar leis, obedecer leis do Senhor não salva. É isso que o apóstolo Paulo concentra. Isso que às vezes a gente se perde. Pastor, eu não falo muito do evangelho porque eu não sei muito bem como falar. Desculpa de Moisés, sou pesado de língua. Alguns estudiosos, a maioria afirmam que ele era gago, né? E aí ele deu essa desculpa. E aí Moisés fala, não, então você vai usar Arão. Arão vai ser o seu porta-voz. O exemplo que contei hoje pela manhã daquela senhora que evangelizava, o Arão dela, o porta-voz dela, era a própria pessoa. Ela pegava, dava a Bíblia na mão dela e disse, lê para mim. E ela estava ali, de repente, lendo todas as verdades, descobrindo o tal mistério de Deus, descobrindo o Salvador do mundo. Aquela senhora não tinha peso na língua, mas tinha nos olhos, porque não conseguia ler, não tinha aprendido a ler. Mas Deus lhe deu oportunidade, mas Deus lhe deu estratégia. E Deus deu ao apóstolo Paulo e disse, olha, você, aos coríntios, só vai falar de Jesus Cristo e da cruz. E olha como Deus é bom. Então o primeiro ponto que nós temos que lembrar, simplificar o nosso vocabulário quando estivermos falando de Cristo. Falar na linguagem que as pessoas entendem. Segundo ponto, fale de Cristo. Não fale da igreja, não fale de você, não fale de leis, não fale o que ele tem que deixar. Fale de Cristo. A gente se perde muitas vezes nisso. A gente afasta as pessoas de Cristo. Não, porque para você chegar a Cristo, você tem que tirar isso, deixar isso e fazer isso. E a Bíblia diz, vem como estás. Deixe que Deus tire. Deus tira. É Ele que perdoa pecados. Então é Ele que tira a impureza. É Ele que tira os costumes. É Ele que tira os vícios. Deixa que Deus trabalhe. A sua missão é fala e não te cales. A sua missão é evangeliza. Leva a palavra. Deixa que Deus liberta. A gente não tem poder de libertar. A gente não tem poder de livrar. Deus tem. A terceira lição que o apóstolo Paulo nos dá, isso daqui é um tapa na cara. Versículo 3 diz, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive com vocês. Não se prega a Cristo batendo no peito, se prega a Cristo com humildade. Porque Jesus falava do reino, das coisas mais maravilhosas e grandiosas do universo, com humildade. Não era pomposo. Jesus, se fosse comparado a um acadêmico hoje, ele seria o PhD. É o máximo que você chega na universidade. Quando você recebe o título de PhD,
Você tem ali então, eu não lembro o que significa a sigla em inglês, mas é o topo do que você alcança na academia. Aí depois lá do pós-doutorado, vocês acham que o molecadinho que está na escola acha que acabou? Depois da escola tem faculdade, depois da faculdade você pode ter o mestrado, depois do mestrado doutorado, depois do doutorado, pós-doutorado. Só uns 10 aninhos para você fazer essa parte. Jesus seria um PhD sobre o reino de Deus, mas ele conseguia conversar com uma criança de 8 anos que não teria terminado ainda o Fundamental 1. Como falava, deixai vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois delas, a os que são como elas, é o reino dos céus. A gente, quando leva a palavra de Deus, leva o Evangelho, tem que ir com humildade. Tem que dizer: olha, querido, eu também sou pecador. Eu recebi a salvação, mas eu continuo sendo pecador. Eu não sou melhor que você, não. O meu destino era o mesmo do seu. O meu destino era o inferno. Mas Jesus é quem me salvou. Leva muito tempo para afirmar o que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem que ter muita convicção de fé e de que está dentro da vontade de Deus. E se você ler a Bíblia, as cartas, o livro de Atos, você vê que realmente Paulo tinha moral para afirmar isso. E isso é o que nós devemos buscar. Mas acontece várias vezes. Eu segui esse caminho que fulano está seguindo? Não. Olha a vida do fulano. No nosso exemplo, e aí o apóstolo Paulo então traz essa questão da fraqueza, do temor e do tremor. Paulo não tinha medo das pessoas. O temor e o tremor não é em relação às pessoas, é em relação a Deus. Paulo sabia da responsabilidade. Querido, você sabe a responsabilidade que você tem de levar o Evangelho? Aquele que recebe o Evangelho pela primeira vez, ou está para receber, ele é chamado de pequenino, recém-nascido, uma criança. E a palavra de Deus diz que se você escandalizar um destes pequeninos, é melhor você amarrar uma pedra de moinho. Pedra de moinho era uma pedra mais ou menos desse tamanho, dessa largura, que pesava algumas toneladas. E ali você colocava um burrinho, colocava um pau amarrado no burrinho, ali atravessando a pedra, tinha um furo no meio, parecia uma rosquinha. Amarrava aqui num coxo, num burrinho, e o burrinho ia andando, se jogava o trigo numa vala e ele ia moendo o trigo. Por isso moinho. Quem assistiu um filminho, Estrela de Belém, no ano passado no Natal, um filme para crianças, muito legal. Eu recomendo para quem tem criança pequena depois pesquisar e ver. O burrinho ele está justamente nessa pedra de moer, um burrinho de moer. É melhor pegar essa pedra que é extremamente pesada e jogar no abismo mais profundo. Quando a gente anuncia o Evangelho e uma pessoa então é pequenina, Deus vai nos cobrar se nós desviarmos essa pessoa do Evangelho pela nossa vida, pelo nosso exemplo. A responsabilidade é pesada. O temor e o tremor de Paulo não era medo do homem, não era o que o homem poderia fazer, senão ele não tinha feito nada. Era ele entender a responsabilidade de que ele não poderia desviar as pessoas, deturpar o Evangelho, ser mau exemplo. Então, a quarta lição que nós aprendemos aqui é uma vida
dentro do Evangelho. Não é um homem ou uma mulher que evangeliza. É um homem e uma mulher que vive o Evangelho. Evangelho, como nós falamos hoje pela manhã, não é uma pregação de palavras. É uma vida com Cristo que se traduz em palavras algumas vezes. Que é necessário que se use palavras. Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, como é conhecido, ele tem um texto, uma fala muito bonita e muito prática e aplicável na Bíblia. Fale do Evangelho, se possível, use palavras. Aliás, ele diz: pregue o Evangelho. A sua vida tem que falar muito mais do que as suas palavras. Muito bem. O apóstolo Paulo continua dizendo: a minha mensagem, versículo 4, minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito. Essa aqui é uma coisa fundamental, porque tem muita gente que apresenta como desculpa: eu não sei falar. Deus não quer que você saiba falar. Ele até fica muito feliz quando as pessoas não sabem falar, porque aqueles que não sabem falar se colocam inteiramente dependentes de Deus. O apóstolo Paulo fala: eu não usei sabedoria humana, palavras persuasivas. E ele sabia fazer isso. Gente, quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, é um cara que estudou demais. Ele não era igual aos outros apóstolos, analfabetos, semi-analfabetos, pouco letrados. Ele era um homem que estudou demais, um dos melhores mestres daquela época. Era um cara que sabia falar. E aí, quando você olha Filipenses capítulo 3, ele diz: olha, considerei tudo isso aí como lixo, como esterco, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, a fim de ganhar a soberana vocação que é Cristo. Eu desprezei tudo, porque nada do que eu sei, a minha faculdade, a minha experiência de vida, o meu estudo, nada do que eu sei consegue resolver o tal mistério de Deus. Nada do que eu sei é suficiente para alcançar a salvação em Jesus Cristo. Nada. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 4: mas a minha pregação, a minha mensagem consistiram na demonstração do poder do Espírito. Vocabulário simples, pregação focada em Jesus Cristo e na sua salvação, humildade no falar, vida no Evangelho, dependência no poder do Espírito Santo. Não nas minhas possibilidades, não nos meus longos anos de vida e de estudo e de conhecimento da palavra de Deus. Sim, deve-se conhecer, sim, deve-se estudar, mas se reconhecer, o poder vem de Deus. Senão, se eu não estudar a palavra de Deus, como também eu vou citar a palavra de Deus, mas serão palavras vazias se não for no poder de Deus. Quando você lê Atos capítulo 2, o versículo 42 a gente já falou várias vezes. O 43 diz: e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos não levavam a pregação do Evangelho se não fosse através do poder e pelo poder de Deus. Uma das cenas até cômicas, ali com o apóstolo Paulo e com Barnabé pregando em uma das cidades ali da região da Grécia, da Macedônia, é que eles curam uma pessoa que estava ali enferma,
E aí as pessoas começam a adorá-los e gritam na língua própria: os deuses desceram até nós. Chamavam Barnabé de Zeus, chamavam Paulo de Mercúrio, ou de, como é que é o nome do outro deus grego lá? Hermes. É o mesmo nome para os dois. Eles fazem a coisa mais maluca do mundo. Eles correm no meio da multidão, rasgam as roupas e falam: senhores, nós somos seres humanos, nós somos homens como vocês. Isso só aconteceu por meio do poder de Jesus Cristo, aquele de Nazaré. Era importante para eles afirmar que era Jesus de Nazaré, porque você não tinha sobrenome na época. Então era um Jesus que veio daquela cidade lá, o tempo todo apontando a Cristo, o tempo todo dependendo do poder do Espírito Santo, não do poder das suas palavras, não da sabedoria humana, que eles tinham muito. Querido, se você não confiar em Deus e no poder de Deus, você não leva o Evangelho. Tive essa oportunidade essa semana, e a gente só estava falando de investimento, e todo mundo tinha ali um foco, que é passar nessa prova, passar ali no teste para conseguir a certificação. E se falava também nos intervalos, se falava um monte de besteira. E ali, depois de uma semana, Deus abre uma porta para mim. Eu não criei aquela porta. Eu estava lendo histórias em quadrinhos, eu estava lendo história de gibi. Uma colega tinha me perguntado o que eu estava lendo, eu contei a história. Aí a outra menina falou: por que você não para de ler e esclarece algumas dúvidas? Foi Deus que criou a oportunidade para mim. Você vai continuar lendo no gibi. E ia ficar, quem sabe, pensando em alguma forma, alguma estratégia para falar: não, Deus criou a estratégia. Só falou: fala. E eu usando de toda a minha sabedoria, e aí Deus cria uma nova porta, uma nova oportunidade. Agora fala da essência do Evangelho. Fala o que eu vim fazer nesse mundo. Poder de Deus. Nem sempre o poder vai ser algo mirabolante, uma luz suprema que aparece, uma luz divina, ou alguém que vai voltar a andar, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes isso vai acontecer sim. Isso tem acontecido sim. Não acha que não continua acontecendo. Nossos irmãos que pregam o Evangelho na Índia têm realizado milagres pelo poder de Deus sim, porque ali há necessidade. Aqui no Brasil quase todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não de um Jesus salvador, único e suficiente, mas já ouviu falar alguma coisa ou de Deus ou de Jesus. Na Índia tem lugares que nunca se ouviu falar. Nem se sabe quem é este Deus. E aí o próprio Deus se revela através do seu poder, usando os seus servos. Então aonde há necessidade, Deus se mostra. Aonde não há, Deus usa o seu poder dessa forma. Mas só usa para aquele que se entrega, para aquele que depende, aquele que dobra o joelho no chão. Querido, você quer evangelizar? Você quer falar de Cristo? Você quer que alguém na sua casa conheça Cristo, seu vizinho? Ore. Peça pelo poder de Deus. Clame a Deus. E Ele vai usar o seu poder e abrir as portas. Não dependa de você. Se você depender de você, assim como em algum momento da sua vida você falha, nessa hora você vai falhar. Nós não focamos no que é imperfeito. Eu sou imperfeito. Eu olho para aquele que é perfeito. E é isso que eu apresento. O versículo 5 termina essa parte dizendo: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aí o apóstolo Paulo então conclui essa primeira parte. Olha, sabe por que você precisa pregar o Evangelho com simplicidade? Sabe por que você precisa pregar o Evangelho focado só em Jesus Cristo e na salvação? Sabe por que você precisa ser humilde? Sabe por que você precisa ter uma vida de Evangelho? Sabe por que você precisa depender do poder de Deus? Para que as pessoas se convertam não nas suas palavras,
para que as pessoas se baseiem não na sua sabedoria, para que as pessoas não se baseiem na sua vida, mas para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, baseiem a sua fé em Jesus Cristo e dependam de Jesus Cristo. O que está acontecendo na maioria das igrejas é: vejam o servo do Senhor que tem o poder. E aí, quando o poder não acontece, estou saindo fora, porque é o servo do Senhor que tem o poder e não Deus que tem o poder. As pessoas têm olhado para homens, têm buscado modelos, e é lógico que elas têm se desviado, porque elas buscam modelos imperfeitos. O apóstolo Paulo se preocupou em todos estes pontos para que as pessoas tivessem a sua fé baseada no poder de Deus, não no poder do apóstolo Paulo. Esse homem sabia o que ele era. Ele afirma: dos pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu não posso permitir que as pessoas baseiem a sua fé no pior dos pecadores. Era isso que ele pensava. A fé deles, dos coríntios, dos gálatas, dos efésios, tem que se basear em Cristo. E até quando ele fala sede meus imitadores, não é sede meus imitadores porque eu sou eu, é porque eu estou imitando a Cristo. Você está olhando para mim, mas tem que estar olhando para Cristo. Meu irmão, quer que muitos conheçam a Jesus Cristo através da sua vida? Simplifique a forma de falar. Tenha humildade no falar. Tenha foco em Jesus Cristo. Tenha a vida voltada dentro do Evangelho. Tenha palavras com poder do Espírito Santo. E mostre às pessoas que é a Cristo que elas devem seguir, que é em Deus que elas devem depositar a sua fé. Amém?